in the wind, in the trees. Oi, gente. Não repara não a minha voz e a minha aparência, que hoje eu tô mal. Eu tô com muita gripe e tô fanhosa, mas mesmo assim eu resolvi gravar um vídeo porque eu tava aqui no carro e aí veio uma reflexão assim na minha cabeça e me deu um start para falar sobre resistência, né? Mas só que não é a resistência que eu tanto falo que a gente costuma ter durante um ritual com a ayahuasca. Dessa vez é a resistência que a gente tem na nossa vida diária, né, com algumas coisas. E eu acho que vale muito a pena vocês fazerem essa reflexão. A gente costuma resistir muito àqueles sentimentos que a gente não quer sentir. E olha só, é uma coisa muito contraditória, porque parece que quanto mais a gente resiste a isso, mais ele vai se apresentar e mais vai se permanecer na vida da gente, né? E, por exemplo, quando você está sofrendo, né, seja por qualquer coisa, você resiste ao sofrimento, você não quer sentir aquilo, você se cobra por estar sentindo aquilo, por estar mal, entendeu? E aí fica lutando, e isso é uma resistência muito grande. E parece que quanto mais a gente luta, parece que quanto mais a gente resiste àquilo que a gente está sentindo, quanto mais a gente não aceitar aquela situação, mais ela vai perdurar na tua vida, mais ela vai ficar lá, entendeu? É uma coisa muito louca, muito contraditória, mas isso acontece o tempo inteiro com todo mundo. E era justamente sobre isso que eu comecei a refletir aqui no carro, ouvindo uma música que na verdade a gente tem que deixar ver. Quando eu tava refletindo isso no carro, cara, eu lembrei da voz da Eliane, a madrinha do Instituto Morada do Sol. E aí ela falava assim pra mim: Vivi, deixa vir, né? O deixar vir, cara, é justamente deixar rolar esse sentimento, deixar ele acontecer e não ficar lutando, né? Daí as pessoas falam assim: puxa vida, mas eu não quero sentir aquilo, eu não quero ficar mal, eu não quero ficar nesse estado, né? Tudo bem, ninguém quer ficar nesse estado, mas cara, quanto mais você lutar, mais você vai sentir aquilo tudo que você não quer, né? Então assim, largar as pessoas perguntam assim: poxa, mas não é tão fácil assim, sabe? Porque eu estou sentindo. E claro, eu não tô falando pra você fingir que não está sentindo, disfarçar, não é nada disso, sabe? É simplesmente sentir, né? É simplesmente sentir sem nenhum tipo de resistência, sem nenhum tipo de falação, entende? Sem nada, assim, tipo, sem nenhum julgamento, porque a mente fala: ó, tá vendo? Você tá sentindo isso, olha que ruim, você é miserável, desgraçado. Tipo assim, sinta o sofrimento, mas sem a falação, né? Sem dar corda a tudo aquilo, sem alimentar mais e mais coisas, ou assim: olha, você tá mal, você tem que lutar, você tem que sair desse estado, sem cobranças, sabe? Simplesmente deixa vir, deixe vir, sem resistência, porque aquilo tudo vai passar. E né? Tem outro lance aí que é muito interessante, porque assim, quando a gente se coloca, entendeu, como sujeito passivo de uma situação, é complicado, cara, porque assim, a gente não pode ficar só esperando as coisas do lado de fora acontecerem pra gente mudar, né? Por exemplo, eu tô sofrendo hoje porque eu não tô tendo aquilo que eu quero. Então assim, quando eu tiver aquilo que eu quero, eu não vou mais estar sofrendo. Cara, não pense dessa maneira, porque assim, a gente não tem muito controle das coisas lá fora, certo? E as coisas lá fora vão continuar acontecendo independente da sua vontade.
Então assim, se cada hora que alguma coisa mudar lá fora, você também mudar, aí é complicado, não é? Eu costumo dizer que a gente não pode ser marionete, entendeu? De uma circunstância, de uma situação, entendeu? A gente tem que ser a base, a gente tem que ter uma base fixa dentro da gente, imutável, sabe? Que não pode ficar balançando com qualquer vento aí, né? Então assim, tente se estabilizar, entendeu? Mesmo a situação boa, mesmo a situação ruim, elas passam, né? Tudo se transforma, tudo flui. Então assim, não vale a pena a gente ficar segurando uma situação. Por incrível que pareça, a gente não quer largar o sofrimento, a gente tem apego ao sofrimento, gente, apego. É muito louco isso, mas é verdade. Eu já passei por isso diversas vezes, né? A única diferença é que hoje eu consigo identificar tudo isso, né? Às vezes a ficha demora um pouco para cair, mas cai, sabe? Cai a ficha. Então assim, vamos ficar de olho, né, nessa situação, e vamos ficar de olho na maneira de como a gente está reagindo à situação, e lembrar que não é reagir, é agir, né? A gente não pode ficar assim esperando as coisas caírem do céu, as coisas acontecerem pra gente mudar. A mudança pode ser feita a qualquer momento, basta a sua disponibilidade, basta a sua vontade, entendeu? De mudar. E não assim, fica arranjando N desculpas para não mudar, N razões, né? Não queira, gente, tá sempre certo, sabe? A gente não sabe de nada, nada, entendeu? Se a gente conseguiu conquistar alguma coisinha, é um grão de areia, né? Diante essa imensidão toda, diante ao universo que a gente não enxerga, né? Diante do mundo invisível. Então assim, a gente não sabe nada, vamos se colocar na humildade, né? Na aceitação, na confiança de que tudo aquilo que está acontecendo é porque a gente precisa passar por aquilo, né? Não é injustiça da vida, não é azar, entendeu? Não é, não é burrice, né? Porque também tem gente que fala assim, tá bom, se eu sou criador, né? Como eu posso criar tão ruim, né? Como eu posso criar uma coisa tão ruim, né? Eu devo ser muito burra mesmo por estar criando uma situação ruim e eu estar sofrendo. Não é essa a questão, não é com esse julgamento que você tem que analisar isso, né? É entender que tudo é perfeito, cara. Tudo bem, claro, ninguém quer passar por uma situação ruim, mas se você, porventura, estiver passando por uma situação, digamos, ruim, é porque assim tinha que ser, entendeu? É porque você tá criando essa situação para você despertar, entendeu? O foco, cara, a gente tem mania de desfocar o tempo inteiro, né? O foco dessa vida aqui é a gente despertar, não tem nada mais do que isso. Não é? Dizem assim que é voltar para casa. O voltar para casa é a mesma coisa, é o despertar da consciência, é lembrar de quem nós somos, né? Então esse é o foco, o resto é resto, sabe? Então assim, as coisas do mundo, né, que o mundo pode te oferecer, é resto, é consequência, entendeu? É efeito, não é causa. Então assim, a gente tem que bater sim na mesma tecla, a gente precisa ficar falando sobre isso milhões de vezes, porque aos poucos eu acredito que vai entrando na nossa cabeça tudo isso. É difícil. Ontem a Ju me falou uma coisa muito engraçada que eu dei risada, mas não deixa de ser verdade, sabe? É muito complicado a gente sair daquela figura de vítima, né? É muito difícil a gente largar o personagem vítima, sabe? A gente quer ser vítima, quer mesmo, gente. A gente segura aquele personagem, assim, agarra, porque a gente não quer largar, sabe? O vitimismo. A gente não quer, no fundo a gente não quer, a gente gosta, de alguma maneira, a gente sente prazer por ser vítima, sabe? Prembaba diz muito isso no livro Amar e Ser Livre. Ele diz que a gente tem que entender, né, o porquê que a gente sente prazer nas coisas ruins, sabe? Porque existe uma parte do teu eu
que gosta de sentir tudo aquilo. Sério, é louco, mas é verdade, sabe? Então assim, existe uma parte do seu eu que gosta do papel vítima, sabe? E você tem que tentar entender qual é a razão disso, por que você não quer largar a vítima, sabe? Geralmente a vítima recebe mais atenção, geralmente a vítima quer se mostrar coitadinho pro mundo, né? Pro mundo ficar com dó, com piedade da vítima, entendeu? Enfim, existe N situações aí, sabe? Mas tente identificar a sua, é verdade, sabe? Tem uma parte na gente, entendeu? Que se identifica com o papel de miserável e assim vai atrelando outras coisas a esse papel, entende? Então é preciso a gente parar e entender o porquê disso, né? Em que situação a gente se identificou com a vítima lá no passado e essa vítima continua se estendendo na nossa vida hoje, né? Então assim, vamos desfazer essa crença limitante, porque é um absurdo, né? É muito difícil sim, né, largar o papel de vítima. Voltando no que a Ju falou, eu não sei como eu consegui, ela conseguiu, entendeu? Entender tudo isso. Eu não vou dizer que a gente já largou definitivamente, é claro que não, mas talvez um vislumbre disso a gente já tem sim. E é muito difícil, não dá pra explicar em que momento isso aconteceu, sabe? Não tem como explicar, porque pra largar o papel de vítima, a gente precisa encarar aquelas partes que a gente detesta, sabe? Aquela coisa que a gente não quer ver nem morta, sabe? Porque aquilo dói, aquilo fere. Imagina, eu sou assim, que isso, sabe? A gente nega pra gente mesmo. Então assim, a gente tem que assumir a negação, né? A gente não pode ficar passando o resto da nossa vida negando uma coisa que ainda tá lá dentro da gente, né? Simplesmente pelo fato que a gente não gosta de sentir, a gente não gosta de lidar com isso. Ah, não gosta? Então vai ficar sofrendo a vida inteira, não é? Então assim, você tem que fazer uma pergunta pra você. Você tá disposto, né? Você tá disposto a encarar tudo isso? Você tá disposto a olhar para aquela parte que você detesta? Aquela parte que você detesta, geralmente é aquilo que os outros falam pra você e você fica mega ultra master ofendido, né? Se te deixou mega ultra master ofendido, cara, pode ter certeza, é uma parte tua que tu tá negando, sabe? Então assim, olhe pra isso. Por isso que eu falo, né? Os outros, as pessoas que interagem com a gente, cara, são presentes, entendeu? São espelhos nossos, né? Aquela pessoa que te fala umas coisas aí que te ofende, nossa, é um puta presente, entendeu? Porque se você tá disposto a acordar, você não vai ficar ofendido, você vai falar, putz, tudo bem, vai, eu tô ofendido, mas não tô bravo com essa pessoa, pelo contrário, eu tenho gratidão por essa pessoa ter me mostrado a parte que eu tô negando, não é? Então, gente, é um giro assim de 360 graus, sabe? E mudar é complicado, a gente tem resistência a isso, a gente briga, samba, esperneia, chora, dá show, não é? Mas vai chegar uma hora que vai parar o show, entendeu? Que as lágrimas vão secar, que a depressão não vai mais ter pra onde ir, entendeu? E você vai ter que olhar pra cima, né? Então assim, essa hora vai chegar para todo mundo é igual, entendeu? Todo mundo passa por dificuldades, a única diferença que tem de um e outro como eu posso dizer, é a pressa dos passos, né? É o tempo de velocidade de você despertar e voltar para casa, né? Então essa é a única diferença, né? Então, como eu coloquei ontem na oração, né, no post de ontem, a gente pede para Deus apressar os nossos passos. A gente tem que querer que os nossos passos sejam apressados, entendeu? Porque não dá mais para continuar assim, né? Vamos combinar? Porque é complicado, não é? Bom, o vídeo de hoje é esse. Desculpa aí a minha voz que tá péssima. Bom, um beijo no coração. Namastê.